Stephen Covey, ele ficou conhecido mundialmente porque ele escreveu um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um livro que vendeu 25 milhões de cópias em 38 idiomas diferentes, um livro bem vendido. E esse Stephen Covey, esse grande autor, ele comentou certa vez que 10% da nossa vida é resultado daquilo que nos acontece, das dificuldades que nós enfrentamos, das oportunidades que nós temos. E 90% da nossa vida é resultado das nossas atitudes a partir daquilo que nos acontece. 10% da nossa vida é construída a partir das circunstâncias. 90% das nossas atitudes em relação a essas circunstâncias. Esse princípio acabou se conhecido como o princípio 90-10 desse Stephen Covey. E para mim ele é muito significativo. Porque ele mostra que a felicidade não é resultado de circunstâncias, de sorte, de azar. E que a nossa felicidade ela não é estragada porque nós passamos por problemas ou às vezes por uma pandemia. Tudo depende de como nós lidamos, de como nós reagimos. Bom, séculos atrás, Jesus lavou o pé de todos os seus discípulos. E logo depois ele falou uma frase muito importante. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu gosto de uma forma muito especial dessa frase de Jesus, porque ele também está colocando que felicidade não é resultado de nós não termos problemas. Felicidade não é resultado de nós termos maiores oportunidades do que outras pessoas. Felicidade está relacionada a nós sabermos de algumas coisas, agora que vocês sabem. Então está relacionado de alguma forma a conhecimento. Mas também a esse conhecimento colocado em prática. Felizes serão se praticarem. Quando Jesus fala em praticar, ele não está falando de nós termos atitudes isoladas a cada 1 mês, a cada 2 meses. Não. Sabe o que Jesus está dizendo? Que felicidade é resultado de nós termos os hábitos certos. Isso significa que mesmo os autores da nossa época, como a sabedoria milenar da Bíblia está dizendo a mesma coisa. Felicidade não depende de circunstâncias. Felicidade não é uma questão de sorte ou de azar. Felicidade é um resultado das nossas escolhas, das nossas atitudes, de nós desenvolvermos hábitos que constroem felicidade. E pensando nisso, a gente construiu essa série, Hábitos de Felicidade, onde nós estamos juntos, vendo quais hábitos constroem felicidade na nossa vida e como desenvolvê-los. E para a gente falar do hábito de hoje, eu queria fazer uma citação de uma frase bem famosa, que primeiro foi publicada numa revista americana, mas ficou famosa quando o Steve Jobs, fundador da Apple e um ícone da nossa cultura, usou ela. A frase é: permaneça faminto, permaneça tolo. Stay hungry, stay foolish. Essa frase ela tem um sentido muito especial. Ela diz que não importa aonde você tenha chego, não importa o quanto você saiba, você sempre pode e deve aprender mais, se aperfeiçoar mais. Você sempre precisa melhorar. Não sei se você já percebeu, mas todas as grandes personalidades, todas as pessoas que construíram vidas realmente que valem a pena, eles têm essa característica em comum. Eles acreditam piamente que nós precisamos sempre melhorar. Bom, isso é algo que a gente concorda. Alguém aqui tem dúvida de que a gente precisa melhorar sempre? Não, né? Eu acho que isso é algo que a gente até teria bem aceito, essa fase do Steve Jobs. A gente precisa melhorar sempre, não é verdade? É verdade. Todo mundo concorda com isso. Mas perceba uma coisa comigo. Imagina que alguém chega para você e diz assim: você tem algo para aprender. E se você aprender isso, você vai melhorar muito no seu trabalho. Eu duvido que você levaria isso a mal.
Você dizer, não, ótimo, é verdade, a gente sempre precisa aprender mesmo, né? E aí, e melhorar na carreira, quem não quer. Agora imagina comigo, faz esse exercício, que essa mesma pessoa, no mesmo tom de voz, diz para você o seguinte: tem algo que você precisa amadurecer, para que você melhore no seu caráter. Só troquei 2 palavras. Eu aposto que quase todos nós levaríamos isso a mal. Talvez a gente não ia dizer, mas a gente ia pensar, como assim eu preciso amadurecer? Está me chamando de imaturo por acaso? Como assim melhorar no meu caráter? Está achando que o meu caráter não está bom o suficiente? Quem essa pessoa acha que é para me mandar amadurecer? Já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Na nossa cultura, a gente está muito acostumado com a ideia de que a gente precisa melhorar constantemente no que se refere a conhecimento e profissão. Estamos certos disso. Mas no que se refere a amadurecimento e a caráter, a gente tem a ideia de que a gente já está pronto, ou que pelo menos a gente já chegou num nível bom. Afinal de contas, né, eu já sou melhor do que muita gente por aí que eu conheço. Então, em termos de maturidade de caráter, eu já cheguei onde eu queria, já cheguei onde eu precisava. Mas essa ideia está absolutamente errada. No que diz respeito a conhecimento e profissão, não, eu tenho que aprender sempre. No que diz respeito a caráter e maturidade, a gente muitas vezes tem aquela ideia da música da Gabriela. Vocês lembram da música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. No que diz respeito a maturidade e caráter, a gente tem essa filosofia de vida. E essa ideia não poderia estar mais errada. Acredito que a gente tem muito a melhorar sempre no conhecimento e na profissão, mas a gente tem ainda mais a melhorar sempre no amadurecimento e no caráter, porque por mais que a gente cuide, volta e meia, e você vai concordar comigo, volta e meia escapa algum egoísmo, volta e meia escapa alguma atitude mesquinha, volta e meia escapa alguma atitude desonesta que a gente não deveria ter. Então a gente tem sim a crescer muito, e olha só, eu até concordo de que crescer na profissão e no conhecimento pode nos ajudar no caminho pela felicidade, não duvido disso, mas vocês vão concordar comigo que se aperfeiçoar na maturidade e no caráter é muito mais importante para nós encontrarmos felicidade. Na semana passada, nós comentamos que se a gente fosse escrever um guia para ser infeliz, o primeiro capítulo seria: seja egocêntrico. Fale de você mesmo, pense em você mesmo, faça o que você quer e não pense muito no que os outros querem. E se a gente quer ser feliz, a gente precisa ir no caminho contrário e construir o hábito de se doar pelos outros. Aliás, se você não estava na semana passada, essa mensagem ficou muito importante, ela está em todos os nossos canais de comunicação, e eu sugiro muito que você dê uma olhadinha lá, ok? Mas hoje, a gente poderia dizer que o capítulo 2 do nosso livro para a infelicidade é: repita o máximo de vezes possível, eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim mesmo. Não, você sabia que eu era assim quando casou comigo? Devia ter sabido disso. Eu sou assim, eu não vou mudar. Repita isso quanto mais vezes, maiores são as suas chances de ser infeliz. Agora, se você quer construir felicidade, você precisa ir no caminho contrário e desenvolver o hábito de melhorar sempre, em especial no que se refere à maturidade e caráter. Muito bem, e se você quer desenvolver esse hábito de melhorar, vem aqui com a gente, porque nós vamos dar hoje algumas dicas importantíssimas de como nós podemos melhorar sempre, tá bom? Uma das pessoas que eu conheço que entendeu que a felicidade não era fruto de circunstâncias, mas de hábitos, com toda certeza, foi um grande líder do cristianismo do século I, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. E ele escreveu uma carta muito importante que está no nosso Novo Testamento, onde ele fala muito sobre como construir felicidade. Eu vou ler uma parte dessa carta com vocês para a gente estudar ela junto. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição
e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha obtido já tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Primeiro momento, esse texto pode parecer um pouco complicado. Deixa eu facilitar ele um pouquinho para vocês. Quando a gente fala em conhecer algo hoje, a gente imediatamente pensa em livros, numa sala de aula ou numa pesquisa na internet. Na época do Paulo não existiam salas de aula, os livros eram bem raros e é claro que não existia internet. Então quando se falava em conhecer, as pessoas associavam isso com relacionamentos. Isso é bem importante para entender esse texto. Sabe quando a gente diz, eu conheço o meu filho? Eu conheço o meu filho. Eu não conheço porque eu li um livro sobre ele, mas porque eu me relaciono de uma forma tão próxima dele que eu realmente o conheço. Certo? É isso que o Paulo tem em mente. O que ele está querendo dizer aqui é que ele quer se relacionar de uma forma cada vez mais próxima com Jesus. Depois, ele vai dizer aqui que ele acredita que o mesmo poder que ressuscitou, que tirou Jesus da morte e trouxe para a vida, pode guiar ele para uma vida nova. Transformar o seu jeito de ser. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus pode transformar o meu interior. Ok. Mas transformar no quê? Daí ele comenta ali, tornando-me como ele em sua morte. O que está querendo dizer aqui? Será que o Paulo também queria morrer crucificado como Jesus? Não. Isso é uma metáfora que aparece várias vezes na Bíblia, você pode relacionar ela sempre. Quando se fala em parecer com Jesus na sua morte, significa que a pessoa deseja ter o mesmo estilo de vida de Jesus, de morrer para si mesmo, de doação, de sacrifício, de servir, de não pensar em si mesmo, mas de viver se doando por outras pessoas. Esse estilo de vida de Jesus, de autodoação, que a gente falou muito na semana passada, é isso que o Paulo está desejando. Se a gente fosse parafrasear esse texto aqui, a gente diria assim, o que o Paulo está querendo dizer é, eu quero me relacionar cada vez mais de perto com Jesus, ter uma relação cada vez mais profunda com Ele. E eu acredito que através desse relacionamento, o poder de Deus vai transformar o meu interior, para que eu seja cada vez mais parecido com o próprio Jesus no seu jeito de ser. E a última parte do versículo, Paulo diz que ele acredita que ele está longe disso. Sabe, se a gente começasse um guia de como melhorar na vida, ou de como construir felicidade, a gente começaria dizendo, busque maturidade. É isso que o Paulo está querendo dizer. Quando ele diz eu quero ser cada vez mais como Jesus, ele está querendo dizer eu quero amadurecer para ser cada vez mais como Jesus. Isso aqui é muito importante. Buscar maturidade, em primeiro lugar, é absolutamente necessário. Quer ver só? Se Paulo, que era um apóstolo, um ícone, uma grande personalidade reconhecida até hoje como uma das maiores personalidades da história da humanidade, até hoje sendo conhecido como uma referência de espiritualidade e de caráter, se ele, nesse versículo que a gente acabou de ler, diz que ele está longe de chegar onde ele deveria, no sentido de caráter e maturidade, todos nós aqui temos que admitir que nós também estamos ainda muito mais longe. Nós não estamos prontos e temos muito sempre o que melhorar, como a gente acabou de falar. Sabe por quê? Porque a referência de Paulo é Jesus. Ele quer ser como Jesus. E se a gente usa ele como referência, sempre vamos ter muito a melhorar na maneira como nós perdoamos, na maneira como nós amamos, na maneira como nós nos doamos. Sempre vai ter muito o que fazer. E é isso que ele está querendo dizer. Segunda coisa, buscar maturidade é o objetivo certo. E eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Pessoas que colocam a busca pela felicidade como seu objetivo central, correm o sério risco de não serem felizes. Olha só. Timothy Keller, um grande autor da nossa época, eu já estava uma pregação inteira sem falar dele. Certa vez ele falou o seguinte: felicidade nunca pode ser obtida diretamente. Felicidade é sempre um subproduto de seguir algo maior que felicidade.
esse autor fala que as pessoas que não conseguem ser felizes, normalmente são as pessoas que buscam felicidade acima de tudo. E ele coloca alguns exemplos bem interessantes. Ele diz assim, ó, uma pessoa que começa um casamento porque quer ser feliz, corre o sério risco de não ser feliz no seu casamento. Uma pessoa que começa um relacionamento com Deus porque quer ser feliz, corre o sério risco de não conhecer o Deus verdadeiro. Sempre que nós vivemos com a felicidade como objetivo central, ela escapa das nossas mãos. Sabe por quê? Porque quando a gente busca a felicidade acima de tudo, a gente faz concessões e a gente passa por cima de pessoas que a gente não deveria. Todos nós aqui sabemos que é errado enganar os outros e que é errado quebrar promessas, não é verdade? Mas todos nós aqui concordamos que às vezes a gente acaba fazendo isso. Por que nós enganamos pessoas, quebramos promessas, por exemplo, se a gente sabe que é errado? Porque em algum momento a gente colocou a felicidade em primeiro lugar e a gente achou que enganar aquela pessoa naquela situação ou quebrar uma promessa naquela situação nos aproximaria da felicidade. E sem perceber, a gente colocou a felicidade em primeiro, vindo até antes do caráter. E é isso. Quando a gente coloca a felicidade em primeiro lugar, a gente acaba fazendo concessões. Ou a gente acaba ferindo pessoas. E lá na frente, isso vai nos dar uma rasteira. Vai derrubar a gente. E a felicidade vai escapar por entre os nossos dedos. Isso não é uma exceção, isso é uma regra. Quer ser infeliz? Busque felicidade acima de tudo. Mas perceba que Paulo não fala que ele quer ser feliz. Ele fala que ele quer amadurecer. Isso não é uma exceção. Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Você não vai ver nenhum personagem bíblico, nenhuma pessoa que viveu com Deus dizendo o que eu quero é ser feliz. Nenhuma. Você não vai ver nenhuma vez, nenhum mandamento da Bíblia, nenhuma orientação, nada dizendo busque felicidade, ou feliz é aquele que busca felicidade, ou qualquer coisa do tipo. Nenhuma vez, nenhuma. Mas você vai ver muitas vezes a Bíblia te orientando a buscar maturidade, a buscar crescer no seu caráter. Você vai ver diversas pessoas que colocaram isso como o centro da sua vida, porque esse é o objetivo certo. A gente poderia dizer o seguinte: busque felicidade mais do que maturidade, você vai acabar sem nenhum. Busque maturidade mais do que felicidade, e você provavelmente vai acabar com os dois. Está para entender? Isso muda completamente, regula o teu objetivo principal. O que eu quero é amadurecer. O que eu quero para os meus filhos é que eles amadureçam em primeiro lugar. Se eles não amadurecerem, eles podem ganhar um salário gigantesco, eles não vão ser felizes. Se eles amadurecerem, eles podem enfrentar diversos temporais, mas eles vão encontrar a felicidade. Bom, não só isso. A gente também pode dizer que felicidade só pode ser conseguida de um jeito: se relacionando. Ninguém aqui pode ler um livro, seja maduro, pode ter 1000 páginas, chega na página 1000 e diz, agora sim eu sou uma pessoa madura. Ninguém. Essa mensagem aqui a gente vai falar sobre maturidade, ninguém vai poder sair daqui dizendo, agora sim eu sou uma pessoa madura. Ninguém. Porque a gente só amadurece de um jeito, nos relacionando, através de relações. Eu vejo pela minha vida o quanto eu amadureci me relacionando com os meus pais e o meu irmão na minha infância. Em uma grande escola. O quanto eu amadureci me relacionando com os meus amigos na minha adolescência. O quanto eu amadureci me relacionando com a minha esposa, com os meus filhos da minha fase adulta. É ali que a gente amadurece. Agora, se você amadureceu tanto, se relacionando com pessoas igualmente imperfeitas como você, acompanhe esse raciocínio. Imagina se você pudesse se relacionar com alguém perfeito, sem nenhuma imaturidade, alguém que é constantemente uma referência perfeita para você. Imagina que essa pessoa perfeita, ela tem literalmente o poder de mudar corações. A única pessoa da terra que tem realmente o poder de mudar o interior dos outros. Esse seria o relacionamento chave para qualquer pessoa amadurecer. É isso que o Paulo está dizendo.
Você só pode amadurecer realmente quando você se relaciona com Jesus. E eu posso dizer isso da minha própria vida. Amadureci muito em todos esses relacionamentos que eu acabei de comentar. Mas nenhum relacionamento que eu já construí foi tão chave para a minha maturidade como o meu relacionamento com Jesus, como a minha vida com Ele. Esse foi o grande divisor de águas do meu crescimento de caráter, sem dúvida nenhuma. Busque maturidade a partir de um relacionamento com Jesus. Esse é o ponto 1. Só que isso requer esforço. Olha só o que o Paulo vai dizer depois. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos os estudiosos da Bíblia concordam ao afirmar que quando o Paulo fala dessa passagem, quando ele fala de prosseguir, de alcançar alvo, de ganhar prêmio, ele tem uma imagem na cabeça, ele está pensando em um atleta. Ele está falando para pessoas no contexto grego e romano, e vocês sabem que as pessoas dessa cultura gostavam desde a antiguidade em competições esportivas. As Olimpíadas que nós temos hoje vieram de lá. Então ele está falando para pessoas dessa cultura usando a imagem de um atleta. E ele está comparando o atletismo com a vida cristã. Segura essa. O atleta é provavelmente a pessoa que mais se esforça por aquilo que ele deseja. E que mais está comprometida com isso. Você nunca ouviu alguém dizer assim: eu durmo todo dia às 9:30 da noite, porque eu sou um engenheiro. Já ouviu isso? Mas você pode facilmente ouvir alguém dizer: eu durmo todo dia às 9:30 da noite, porque eu sou um atleta. Não pode? Você nunca vai ouvir alguém dizer: eu como frango 3 vezes por semana, porque eu sou um advogado. Mas você pode ouvir alguém dizer: eu como frango 3 vezes por semana porque eu sou um atleta. Porque não existe ninguém tão esforçado e comprometido com a sua causa quanto um atleta. E o Paulo está dizendo: meu relacionamento com Jesus é igual. Ele não compromete só uma parte da minha vida, da minha semana. Ele compromete a minha vida como um todo. Ele alcança a minha vida como um todo. E eu me esforço e me dedico a Ele como um atleta. Não porque eu sou um apóstolo, mas porque eu sou um cristão. Relacionar-se com Jesus demanda esforço. Mas esforço em que sentido? A gente comentou antes que a gente precisa desses 3 degraus, né, para construir hábitos. Conhecimento, que se tornam atitudes, e que são vividos com regularidade, então se tornam hábitos. Deixa eu fazer uma relação aqui. Se você quer desenvolver um relacionamento com Jesus, com Deus, você precisa conhecê-lo. Conhecer quem Ele é, quem Ele foi, como Ele age, o que Ele vai trazer na tua vida, o que Ele te orienta a fazer. Não tem como você desenvolver um relacionamento com qualquer pessoa sem conhecer essa pessoa. Não existe forma de você conhecer a Jesus, a não ser pela Bíblia. Os cristãos defendem isso arduamente. Não existe forma de você conhecer a Jesus e começar um relacionamento com Ele que não seja através da Bíblia. Então você precisa sim, para se relacionar com Ele, se esforçar em conhecer o máximo possível da Bíblia, frequentando cultos e encontros como esse, fazendo disso uma prioridade, sim. Conhecendo a Bíblia através de pequenos grupos, sabe esses grupos que nós temos na comunidade, onde nós nos reunimos com mais algumas pessoas para ler a Bíblia juntos, importantíssimo para a gente aprender a ler a Bíblia. Que você precisa se esforçar para ler a Bíblia, se possível diariamente na sua casa, e nós temos ferramentas para isso. Você precisa conhecer a Deus e não existe outra forma de fazer isso a não ser pela Bíblia. Segunda coisa, não adianta só conhecer, você precisa transformar isso em algum momento em atitudes. E aqui entra a oração. A gente faz da oração muitas vezes uma lista onde nós informamos para Deus o que nós queremos, e não está de todo errado, tá? Mas a gente vê na Bíblia que grande parte das nossas orações deveriam ser nós pedindo para Deus força para nós o obedecermos, para nós colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido na Bíblia.
Boa parte dos nossos motivos de oração, lembra disso, não deveriam se direcionar às coisas que estão fora de nós, mas às coisas que estão aqui dentro. Boa parte dos nossos motivos de oração deveriam ser: Deus, me ajuda a ser mais generoso, me ajuda a ser mais bondoso, me ajuda a perdoar com mais facilidade, me ajuda a ser mais amoroso. Então a oração é aquilo que nos ajuda a colocar o conhecimento em prática. Mas não é só praticar, isso tem que virar hábito, precisa de regularidade. Para isso você precisa de uma outra coisa: comunhão. Quem vem da igreja católica normalmente relaciona comunhão com Santa Ceia. Mas na Bíblia comunhão é um conceito maior. Comunhão significa ter um relacionamento próximo com outros cristãos. Ter um relacionamento próximo, ter uma amizade forte com pessoas que compartilham a mesma fé que você. Isso é comunhão. E isso é importantíssimo, para que a gente consiga não desanimar com o tempo. Imagina que você decidiu caminhar. E aí você chega num dia e diz: hoje eu não vou caminhar, está muito quente. A gente consegue imaginar isso muito bem, não é? E de repente, quando você decide isso, você recebe uma mensagem daquele seu amigo que é parceiro da sua caminhada e diz: olha, estou a 5 minutos do seu prédio para a gente fazer a nossa caminhada, já pode ir descendo. E você pensa: tá bom, né? Vamos lá então. Se você começa uma prática de exercícios com outras pessoas, você tem bem mais chance de fazer com que isso se torne um hábito, correto? Nós precisamos viver junto, um relacionamento próximo com outros cristãos numa comunidade. Se nós queremos fazer das atitudes que nós aprendemos da Bíblia um hábito, nós precisamos de pessoas da nossa comunidade que estão ligadas a nós, que nos animem, que nos encorajem, que nos incentivem e que às vezes nos cobrem, para que a gente consiga ter regularidade e desenvolver esses hábitos. É como uma brasa que precisa estar na fogueira para permanecer acesa. Como é que eu desenvolvo um relacionamento com Jesus? Como eu preciso me esforçar? Nessas 3 coisas: lendo a Bíblia, orando e fazendo parte de uma comunidade de verdade, nutrindo relacionamentos com pessoas. Pessoas que me dizem: eu não consigo manter os hábitos da vida cristã. Normalmente, ou elas não estão conectadas a uma igreja, ou elas se relacionam com uma comunidade cristã de maneira bem superficial. Vêm, assistem uma mensagem e vão embora. Lembre disso. Bom, mas sempre que existe esforço, existem desculpas. Sempre. Você vai começar a academia, vai chegar o dia que você vai inventar desculpa para não ir. Hoje está muito quente, hoje está chovendo, hoje estou meio ruim, não sei o quê. Você vai inventar desculpa. E você sabe que essas desculpas são desculpas mesmo, porque na verdade, qual é o problema? É que tudo aquilo que exige esforço nos tira da nossa zona de conforto e a gente gosta de fugir disso e voltar para a nossa zona de conforto. Sempre que existe esforço, vão haver desculpas e não é exceção no relacionamento com Deus. Muito bem, as principais desculpas que a gente vê hoje são pessoas dizendo: eu não tenho tempo. Pessoal, por que eu digo que é uma desculpa? Porque a gente sabe hoje que a gente tem tempo. O que às vezes a gente não tem são prioridades claras. O filósofo que eu gosto muito, Mário Sérgio Cortella, acho que vocês já conheceram ele, já ouviram algo. Ele diz assim: nunca vi um infartado sem tempo. A pessoa não tinha tempo para caminhar. Daqui a pouco o médico diz: olha, ou caminha ou morre. No outro dia ele está caminhando. Mudou o tempo? Não. Mudaram as prioridades. Aquela pessoa foi convencida de que aquilo era realmente importante. Então ela encontra tempo. Então, o que às vezes a gente não está é convencido de que isso é importante. E aqui eu queria fazer um exercício com vocês. O que é mais importante? Me diga uma coisa que é mais importante do que um relacionamento com Deus. O trabalho. Será que o trabalho é mais importante? O que a Bíblia está dizendo é que nada é mais importante para a nossa felicidade. E nada é mais importante para a nossa eternidade do que um relacionamento com Deus. Trabalho nenhum vai fazer essa diferença. Lazer nenhum, nada vai fazer tanta diferença na nossa vida quanto um relacionamento com Deus. Eu estou plenamente convicto disso. E se você entender a importância que isso tem, eu garanto para você que vai surgir tempo.
Pense nisso. Segunda coisa, eu gosto muito da frase que o Paulo diz aqui: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Uma coisa que eu nunca vi é atleta correr olhando para trás. Você já viu? Sempre olham para frente. Ele usa essa imagem. Muita gente usa o seu passado como desculpa ou como fuga, dizendo: eu queria ser generoso, mas eu nasci numa casa que tinha pouco dinheiro, então eu fiquei avarento. Eu sou assim. Eu queria ser mais paciente, mas eu nasci numa casa que todo mundo era estourado e gritava. Eu não consigo, eu sou assim mesmo. Aí eu queria ser mais bondoso, mas eu cresci numa casa que todo mundo pensava em si mesmo. Eu não consigo. Pessoal, eu não tenho dúvida que todas as pessoas aqui passaram por dificuldades na vida. Algumas, quem sabe, até passaram por traumas. Quem sabe até por abuso. E eu não tenho dúvida que isso traz marcas e dificuldades ainda hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas se nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos confiar que esse Deus tem poder de curar qualquer ferida, qualquer trauma. Esse Deus, ele tem poder para virar qualquer página e nos ajudar a escrever uma nova história. Eu tenho certeza que cada pessoa aqui passou por coisas que às vezes ainda hoje doem, mas esse Deus tem poder de curar as suas feridas e te ajudar a olhar para frente. Se você quer amadurecer, se esforçar, evite qualquer tipo de fuga e de desculpa, mesmo que seja o teu passado. Diga para si mesmo: não importa o que eu vivi, eu confio que Deus pode me dar uma nova história. Eu sei que a minha vida está corrida, mas eu confio plenamente que vai valer a pena me dedicar a isso. E para a gente terminar, tem um último assunto. O Paulo, ele fala de todo esse esforço que ele precisa ter logo depois que ele contou um pouco da sua história. A gente não vai conseguir ler agora, mas você pode ler o capítulo 3 de Filipenses. Ele diz que ele era um religioso perfeito, que fazia absolutamente tudo certo e seguia cada milímetro de ritual da religião dele. Mas a vida dele realmente mudou quando ele percebeu que não era isso que lhe trazia valor e salvação, mas somente o que Jesus trazia. Bom, todos nós nascemos com um sentimento de inadequação, de que a gente precisa fazer coisas para mostrar o nosso valor, a importância, para mostrar que a gente é alguém, que a nossa vida realmente tem valor. Todos nós nascemos com isso e, na verdade, a gente está querendo ser o nosso próprio salvador, a gente está querendo mostrar, através do nosso próprio esforço, que a gente tem valor. Mas, se a gente vive assim, a gente vai ter dificuldade de reconhecer erros. A gente corre o sério risco de se tornar pessoas hipócritas que acabam vivendo uma vida encenada. Nós corremos o sério risco de nos tornarmos pessoas cada vez mais duras e julgadoras, pessoas que têm facilidade e rapidez em apontar os erros dos outros, porque de alguma forma apontar os erros dos outros me ajuda a me sentir bem com os meus próprios erros. Se eu vivo dessa forma, eu corro o sério risco de me tornar uma pessoa desanimada, porque eu sei que eu estou longe de onde eu deveria ser. Por isso, tudo isso que a gente está vendo aqui só pode acontecer e ter sentido se eu aprendo a descansar em Jesus e naquilo que Ele fez. O que o Paulo ensinou na passagem logo anterior que a gente leu é que você não precisa mostrar o teu valor. O próprio Deus se fez um ser humano e morreu no seu lugar numa cruz. Isso mostra o teu valor para sempre. Não importa a tua profissão ou tua posição social, o que Deus fez por ti mostra o teu valor. Você não precisa ser uma pessoa que tira nota 10 ou mesmo que tira nota 7 para você ser salva, porque o que Jesus fez por você na cruz te salva, se você crer nisso e confiar nisso. Você não precisa ficar o tempo inteiro tentando mostrar para os outros ou provar para os outros que você é alguém, porque Jesus morreu por ti na cruz. E quando você entende isso e confia nisso, você pode ouvir no seu coração a voz de Deus dizendo: você é alguém, você é meu filho amado, de quem eu me agrado.
Você só vai conseguir andar nesse círculo e encontrar a verdadeira maturidade se você aprender a descansar em Jesus. Eu acho interessante que todo atleta precisa descansar. E é justamente quando descansa que a sua musculatura se regenera e se fortalece. Quando nós aprendemos a descansar naquilo que Jesus fez e nós entendemos de uma vez por todas que nós não precisamos ser o nosso próprio Salvador, mas que Ele é o nosso Salvador, e que isso significa não só que Ele nos livra do inferno e nos dá o céu, mas isso também significa que Ele nos dá toda a nossa noção de valor e de autoestima. Nós nos fortalecemos para realmente buscar o que está aqui. Se você entende o que Jesus fez, você vai ter vontade de ser cada vez mais como Ele foi. Você vai realmente ter vontade de se esforçar para estar junto dEle, porque se um Deus te ama tanto assim para fazer tudo isso, você deseja estar perto dEle. E você vai ter força para resistir a qualquer desculpa que ficar no meio do caminho. Eu diria até que esse é o começo da jornada. Quer construir uma vida com Deus, que vai te trazer o hábito de sempre melhorar e vai te conduzir para a felicidade? Aprenda o que Jesus fez por ti e descanse no amor dEle. A partir de lá, busque cada vez mais ser como Ele. Busque maturidade. Se esforce em construir um relacionamento verdadeiro com Jesus. E evite qualquer tipo de desculpa. Eu tenho a mais absoluta convicção de que se a gente faz isso, nós vamos encontrar caminhos de felicidade para a nossa vida, independente das circunstâncias que nós vivamos. Se você quer viver nesse círculo, eu convidaria você a avaliar algumas coisas. Primeiro, você deseja profundamente um relacionamento transformador com Jesus? Segundo, leitura da Bíblia, oração e comunhão. Qual ponto você precisa melhorar primeiro? Pensa nisso. Terceiro, você tem usado desculpas para não buscar a Deus ou para evitar as mudanças que Ele quer fazer na sua vida? Queria encorajar vocês a tomarem duas decisões. Decida confiar que o que Jesus fez por você é o que te traz salvação e valor. E decida buscar maturidade e integridade mais do que felicidade.